Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí essa vitória magistral, esse chocolate, esse passeio, esse vareio de bola, seja lá como você queira, né, se referir a esse 6-0 do time do Flamengo para cima do Juventude, mostrando aí que o Flamengo está 100% focado nesse Campeonato Brasileiro. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando dessa vitória, né, da volta do Pedro aí, desses 2 gols do Pedro, de tudo que aconteceu nesse jogo do Flamengo e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos conversar sobre o Flamengo. E que jogo do Flamengo, 6-0, goleada em cima do Juventude, irretocável Flamengo. Do Felipe Luiz, Cícero Mello, então chega com as novidades pra gente. Fala, Cícero. Bom dia pra você, Marcela. Um abraço pros companheiros, Bruno, Mário Marra, Jailson e pro Fã de Esportes. A torcida do Flamengo tá feliz da vida, né? Até muita gente usando aquele jargão das peladas, né? 3 vira e 6 acaba. Brincadeira de torcedor, uma grande atuação no Flamengo. 6-0, não deu nenhuma oportunidade de reação ou mesmo de fazer um jogo mais duro para a equipe do Juventude de Caxias do Sul. A nota baixa foi a presença de público, muito abaixo daquilo que o Flamengo vinha realizando no ano passado. Apenas 31.445 torcedores presentes ao Maracanã. Houve um protesto da torcida rubro-negra quanto aos preços do ingresso muito caros, 50% a mais na média do que no ano passado, por isso 2 setores fechados, o leste superior e uma parte do setor sul. O Flamengo, inclusive, levou uma faixa dizendo ingresso caro, arquibancada vazia, xingando o BAP, o presidente do Flamengo. O Flamengo está acostumado a jogar com o Maracanã sempre na faixa de, no mínimo, 50 mil torcedores, né? O Flamengo que teve aí o Pedro, grata surpresa foi o Pedro voltando, segundo jogo dele, depois da séria cirurgia que ele fez no joelho, ficou 7 meses sem jogar. Ontem entrou no segundo tempo e fez 12 minutos do segundo tempo que ele entrou, ainda fez 2 gols, um de cabeça, bonito, e o outro de pênalti, que ele mesmo sofreu, bateu o pênalti, o goleiro defendeu, deu rebote e ele acabou de carrinho fazendo o segundo gol. Bruno Henrique só entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo. Vamos então ouvir o técnico Felipe Luiz falando dessa goleada do Flamengo. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né, que vocês cobram tanto. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né, independente da vitória ou da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança. Eu pego os jogadores que estão saudáveis, mas o que eu sim sei é que o Pedro na lesão anterior voltou em 6 meses, e não em 9. E nessa aqui ele voltou em 7. 6,5 e 7, uma coisa assim. Claro que falta ritmo, falta algumas coisas nele que ele vai pegar conforme ele vai treinando e com a minutagem em campo, né? Então, não sei ainda se eu posso. Acho que não posso colocar ele titular. Pedro não pode jogar titular ainda. Acho que tem que ter uma progressão. Tá, então, técnico Felipe Luiz elogiando o Pedro, aos pouquinhos vai voltando. O Danilo, zagueiro que ontem também jogou, depois aí de 2 lesões musculares, fez o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Flamengo líder isolado aí do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos ganhos, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 83% de aproveitamento. Próximo jogo, clássico no Maracanã, contra o Vasco, sábado, 18 horas e 30 minutos, o mando de campo é do Vasco. Em seguida, para terminarmos, o Flamengo viaja para Quito, no Equador. Terceira rodada da Libertadores da América no Grupo C, terça-feira às 7 da noite, contra a LDU, na altitude de 2.850 metros de Quito. O Flamengo está em terceiro lugar no seu grupo. 3 pontos ganhos, precisa pontuar, principalmente se der vencer lá em Quito, para respirar neste grupo da Libertadores da América. Voltamos aos estúdios. Com números, obrigado, viu, Cícero, do Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Olha aí, Jailson, quer atualizar o nosso... Recado pra você. Pra mim? Pô. O que é pra mim? Porque não botou o cara no top 5? Não, mas Você não pra colocou? mim não, pra nós. Pra você. Pra mim? Ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu só aperto o botão. Tô brincando. Não, eu tenho nada a ver com isso. Aí, ó, isso. Dessa vez eu não tenho culpa. Não, os indicadores, ó, só o 5º em minutagem, mas é o primeiro em finalizações, no alvo, chances criadas, cruzamentos. Não, o Arrascaeta no nosso ranking Tava no top 5. Estava sim Isso no top aí. 5. Mas assim, se formos fazer agora, é top 1. Isso aí. Camisa 10? Top 1. É por aí.
né? É o Pará. Acabou a conversa. Pode ser, Acabou? então, amanhã o vencedor da semana, o Arrascaeta. É verdade. Olha aí, hein? Você, É um candidato. Você vai votar por mim, então. Eu não estarei aqui, mas o meu voto já está declarado, então. Quem estiver aqui vota por nós. Pode ser ele, pode ser o Flamengo, não pode, Jailson? Pode ser, pode ser. Coloca Pode o Flamengo, ser, coloca o Felipe Luiz, coloca o Arrascaeta, coloca o Pedro voltando com 2 Também, gols. Pedro é Ou bom, seja, hein? quando eu falei que o Flamengo é irretocável, é irretocável. É aquela noite que o torcedor vai se lembrar, pena que não tinha muitos torcedores Você por sabe lá. que assim, uma coisa muito... que a gente falou... Gente, já parou para pensar que o trabalho do Felipe Luiz como técnico profissional de futebol e trabalhando no nível profissional, não na base, 8 meses? tá só começando. 8? Aí ele perde semana passada um jogo de Libertadores em casa. Claro que não tem que perder. Menos até claro que que não foi do jeito, né, assim. Mas tudo ainda é muito no início. É a primeira derrota. Ah, e na Segunda última derrota, entrevista, segunda hein, derrota. Marra, na última entrevista ele precisou falar, pessoal, eu vou errar. Vai ter dia que eu vou errar. Eu não sou o novo Guardiola, lembra? Ele falou que o Flamengo vai errar, que os jogadores vão errar e que eu vou errar, porque ele não E tem ele, como também ter 40 assumiu, jogos. e ele também assumiu que ele errou. Assume. Em relação a... Então, ontem, inclusive eu lembrei disso, que a gente estava conversando aqui sobre questão de poupar ou não, de minutagem. Sim. Ontem ele tirou o Pulgar no intervalo. Por quê? Porque ele tinha feito os 3-0 Isso. no primeiro tempo. Sim. Que é justamente o que a gente Tá. conversou aqui, de entrar com o time principal e se você precisar controlar, né, fazer aquele controle de carga, você faz já com o placar a seu favor. E foi isso que fez. O Flamengo ontem não deixou o Juventude respirar. O tempo todo em cima. E quando eu penso no jogo do Central, Córdoba, é estranho, porque o que acontece ali é muito esquisito, é muito estranho, é muito diferente do que conseguimos ver em todos os jogos do Flamengo com o Felipe Luiz. E o Juventude, pelo que apresenta nos últimos jogos, é melhor do que o time, do que o Central. Córdoba. E o André Kfouri ontem falava de um erro de mobilização do time. Eu fiquei pensando, será que não pode ter sido isso? Uma mobilização que diminui ao ponto de você não estar completamente concentrado, mesmo que seja uma partida de Conmebol Libertadores? Pode ser. Concordo. Vem muitos Concordo jogos com o pela Kfouri. frente, você, deixa eu tirar aqui o pé um pouco, daqui a pouco a gente vence essa partida e segue para a próxima, e não aconteceu. É que às vezes você vai com o pensamento, nosso time é melhor e a gente consegue ganhar a qualquer momento. E aí, automaticamente, você baixa a concentração. Ontem foi completamente diferente. Até falei com o Marra isso. Às vezes, uma derrota que acontece que pode ser uma virada de chave até na temporada, porque ontem foi realmente um rolo compressor. Foi, sim, o placar faz jus ao que foi o jogo. Logo no início da partida, Juventude tentava trocar 2, 3 passes e não conseguia. Não chegava perto de trocar 4 passes e nem chegar no campo de ataque. O Léo Pereira ontem e o Danilo na zaga, eles estavam jogando na intermediária do Juventude. Eles basicamente não jogaram no campo de defesa. Então o tempo todo, realmente, todo mundo pra cima, o Juventude mal conseguia respirar e foi lá, a chuva de oportunidades que foram sendo criadas e aí o outro destaque, né, que não foram perdidas dessa vez. Que a gente também estava falando aqui que o Flamengo estava criando oportunidade e perdendo muitos gols. Ontem não, logo o gol do Pulgar, aproveitando a deficiência ali na bola parada, né, da zaga do Juventude, porque foram faltas iguais, né, o Pulgar faz o gol numa batida lateral do Arrascaeta, o Danilo também numa batida lateral do Arrascaeta, o gol do Plata, que foi um golaço, uma jogada coletiva do Michael, do Gerson, e enfim, o gol do Arrascaeta foi um golaço, foi muito rápido, né, o Michael faz uma boa jogada pelo lado direito, dominou e bateu, e depois os 2 gols do Pedro. Então, assim, o Flamengo realmente, quando você enfrenta um time, teoricamente, né, teoricamente não, mas quando você enfrenta um time inferior, com todo respeito à Juventude, mas é um time inferior ao do Flamengo, é isso que você tem que fazer, é você chegar e para cima impor, que o torcedor gosta de ver, impor né? o seu ritmo, e conseguir fazer um placar, E uma até vitória descansar os sólida. jogadores. Exatamente, que foi o que fez com o Pulgar. Sabe que jogo que me lembrou? Que tá guardado nesse coraçãozinho rubro-negro? Flamengo e Goiás. Sim, do Jorge Jesus. Não lembrou? Lembro. Gol de quem? 5-0, foi? Foi 6. Foi 6 também. Foi 6 e tem um personagem aí que é o Michael, que tava no Goiás naquela época. Sim. Não era? Não foi, Jailson? Foi um domingo de manhã. Foi um atropelo. Eu lembro. 6-1, E acho. não parava de fazer gol, né? Ontem também, ele não Lembro tira o bem. pé em Não nenhum lembrou? momento. Lembro. Não foi a 1. Acho que foi 6-1. Foi teve um gol? Pode Daqui a ter pouco a sido. gente- Não lembro. Eu acho que vai foi confirmar. 6-1 e o Michael tava no Goiás. E aí foi dali até... Ele jogou tão bem, apesar do 6-1, que ele foi...
Bom, ele Depois, fez um bom campeonato naquela época, né? Fez um bom campeonato. Naquele 2019. É, Foi naquele ritmo, Marra? É assim? Acho que sim. E é isso que o Flamengo tem que fazer. E eu acho que mais do que os resultados, mais do que o resultado, o número de gols, o jeito que o time jogou, a seriedade que o time jogou e depois a quantidade de boas notícias, né? Recuperação do jogador, especialmente do Pedro, né? É especial. E se a gente até gastou um tempo aqui do programa falando da situação do Neymar e pensando em seleção, desculpa, mas é inevitável, né? Claro. Você pensar no Pedro e pensar em seleção de novo. Que desde que... Tem quanto tempo que a seleção brasileira não tem, assim... Na Copa do Mundo, a gente viu o Richarlison fazer gols, arrebentar, tal, assim, mas depois também esfriou. A camisa tá vaga. E aí chama a atenção aquilo que a gente discutia sobre o Neymar, não é, Jailson? Desse controle na volta. Não vai colocar o Pedro... Mas aí é 80 óbvio. minutos todo jogo. É óbvio, né? É óbvio. É óbvio, isso daí é óbvio. Isso que o Felipe Luiz foi bem enfático ali, né? O Pedro não pode ser titular. Primeiro ele diz assim, não é que ele não seja titular. Eu acho que eu não posso usar o Pedro. Não, eu não posso usar. Não é que ele não seja titular, mas é óbvio, o cara tá voltando. Voltou antes do tempo também, assim, mas aí por mérito dele, da seriedade com que ele levou e tudo mais, porque eu lembro que falava-se 10 meses, falava-se só depois, na beirola do Mundial. Isso. A gente chegou a questionar, será que vai dar tempo de voltar pro Mundial? Será que vai dar tempo de voltar pro Mundial? E a gente tá falando que o cara voltou em abril. Só que é isso, é ter o cuidado com o jogador, é ter cuidado com o atleta. E aí também tem a questão do porte físico do Pedro. O Pedro é um cara alto, é um cara forte, é um cara mais pesado. Então pode impactar sim na musculatura. Então é isso, é ir devagar. É titular do time? Provavelmente será. Só que aí, né? Até porque a gente tá falando de seleção brasileira. Claro. Mas é ir devagar mesmo para ele ir pegando o ritmo e não antecipar para que ele tenha outra lesão em cima. Ô Marra, o Flamengo, e sempre falamos, é o time que chega e vai brigar por todos os títulos, começo de temporada é sempre assim. Mas sempre que apresenta um bom futebol, como apresentou o de ontem, é para dar ainda mais medo aos rivais? É para dar mais medo, sim. Você sabe que vira a temporada, a gente sempre pensa, quem é candidato, quem é favorito, O Flamengo é meio que um copia e cola. Você tem feito isso aqui no Brasil com Flamengo e Palmeiras todo ano. Era normal que você colocasse o Botafogo também nesse ano. Por mais que assim, sem técnico ainda, agora eu sei que com técnico, mas no início do ano, sem técnico, saída de jogadores, mas ainda assim, não é erro nenhum você colocar o Botafogo também. Só que a imagem de um Flamengo terminando a temporada como terminou e iniciando a temporada como inicia e ainda com poder econômico para contratar jogadores, isso esbofeteia a nossa cara. Sim. Porque é muito claro que o Flamengo... isso é futebol, na hora lá do vamos ver, são 11 contra 11, tem jogador que vai mal, tem jogador que se desconcentra e tal. Em condições normais, o Flamengo é favorito a tudo. No futebol brasileiro, a gente vive a ilusão de um time que vai conseguir fazer a verdadeira tríplice coroa, né? Que é ganhar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. É claro que eu não estou... Assim, é que fora do Brasil, quando se fala de tríplice, fora do Brasil não tem estadual. Fala da Copa, do Campeonato e da Copa Continental. Da Liga. Da Liga dos Campeões e tal. O Flamengo é candidato a isso. É muito difícil? É óbvio que é, gente. Ninguém fez. Mas eu não acho impossível. E ele precisa agora recuperar pontos desse vacilo na Libertadores, né? Mas, poxa, a gente vê a condição que tem, na altitude contra a LDU. Sim. E agora imagina o seguinte, hein? O Vascaíno vendo, hein? Porque agora no final de semana tem... Clássico. Clássico. Um monte de clássico no fim de semana. Vai ser legal. Foi uma noite muito incrível pro Flamengo. Eu quero que você me fale quem foi o melhor em campo. Dá pra determinar um só? E vamos fazer o seguinte, já te pergunto também qual foi o gol mais bonito. Tem um monte pra você escolher, hein, Vini Casagrande? Nossa, boas perguntas, Fernandinha, mas assim, é difícil eu escolher o melhor em campo. Porque se eu fosse escolher o melhor em campo, tem vários jogadores que se candidatam a isso. É muito difícil. Mas te respondendo de uma maneira direta, não vou ficar em cima do muro, eu vou escolher o Arrascaeta. Por todo o momento que ele vem vivendo. Porque eu não lembro de um Arrascaeta jogando tão bem várias partidas consecutivas. Inclusive, quando o Flamengo jogou muito mal contra o Central Córdoba, ele fez uma boa partida.
Só que a partida foi muito ruim e a gente acabou nem mencionando sobre isso. E de lá para cá ele vem colecionando boas exibições essas que dão a ele 4 assistências e 2 gols. Inclusive o gol de ontem, já te respondendo, para mim foi o gol mais bonito. É algo muito maravilhoso assistir aquele gol do Arrascaeta. É algo simples, só que o simples dele faz ficar fantástico, porque parece fácil, mas não é fácil o gol que ele fez ontem. Mas é muito, assim, ô Fernandinho, eu tenho muitos assuntos para falar sobre esse jogo, porque eu considero uma partida extremamente perfeita do Flamengo, do primeiro minuto ao último minuto. É exatamente isso que o torcedor rubro-negro gosta de assistir e que eu tenho certeza que o Filipe Luís pede aos jogadores dele. Saída de bola muito boa, marcação sob pressão muito boa, intensidade muito boa, deslocamento dos jogadores sem a bola, perfeito. Se a gente for olhar o gol do Gonzalo Plata, tem toda uma movimentação e aquilo ali não é por acaso. É o Michael puxando a marcação, é o Arrascaeta entrando em profundidade, é o Gerson no meio ali recebendo a bola e dando um passe maravilhoso para o Gonzalo Plata fazer um outro bonito gol na partida também, porque foi um baita golaço, não por conta da finalização dele, mas toda a jogada. O Wesley, por exemplo, um jogador que a gente sempre criticou, que precisava melhorar o cruzamento. E o cruzamento que ele deu na cabeça do Pedro foi algo maravilhoso de assistir, isso precisa ser elogiado também. O próprio Pedro, por exemplo, um jogador que estava há muito tempo sem entrar em campo, ele entra em campo contra o Central Córdoba, fica alguns minutos, mostrou ali que precisava mais de minutagem e ontem entrou e aproveitou todas as oportunidades. O Alexandre, que eu acabei de ver aqui, embora tenha sido substituído, mas o tempo que ele ficou em campo fez uma baita partida também. Então, Fernandinho, eu considero dentro de campo uma partida perfeita do Flamengo. É uma partida daquelas do Filipe Luís botar num DVD e sempre que ele quiser dar exemplo para os seus jogadores, ele utilizar todas as jogadas, tudo que foi trabalhado nesse jogo. Inclusive, os 2 gols de bola aérea do Flamengo no primeiro tempo, do Pulgar e do Danilo, é algo ensaiado, é algo trabalhado. E eu tenho certeza que o Filipe Luís estudou bastante o adversário, no caso o Juventude, porque o fraco do Juventude é justamente bola aérea. Sim. E muita gente hoje brincando comigo na rua, é muito fácil fazer 6 no Juventude. É fácil você falar isso se você não estiver assistindo aos jogos do Juventude, porque o Juventude ele vem fazendo boas partidas. Então, o Flamengo que fez parecer fácil, diante dessa partida que eu considero perfeita dentro de campo, do primeiro minuto ao último minuto. E esse é um ponto, e eu estava até, enquanto você falava, olhando a tabela, para lembrar se eu não ia falar uma besteira. A gente está na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente ainda não tinha assistido a uma partida em que um time tem uma soberania de ponta a ponta com placar tão elástico, porque o controle a gente até já encontrou em algumas partidas, mas o placar elástico denuncia a diferença, o abismo técnico entre uma equipe e outra. Comentamos aqui já várias vezes que essa temporada, uma vitória tem que ser comemorada como um título, porque é uma temporada muito disputada. Mas pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, a gente viu um time sobrar, não só no placar, como também tecnicamente em campo. E esse time foi o Flamengo agora contra o Juventude. A gente viu o 3-0 mais elástico, o 3-0 do Corinthians no Vasco, mas que também não foi assim, ai meu Deus, uma soberania. A gente viu o Inter no Cruzeiro também, que foi um bom domínio do Inter, 3-0, mas com falha de arbitragem. A gente está falando de um time que, como o Vene trouxe, jogou de ponta a ponta muito bem, teve o controle de todas as ações, jogou também no erro do adversário em todas as suas qualidades e teve um placar elástico pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, o Lucas Pedrosa. Não, foi um jogo perfeito mesmo do Flamengo e não tem nem um pingo de motivo para desmerecer, porque o Juventude é uma equipe que vai causar dificuldades para todo mundo no campeonato, que é muito chato dentro de casa, que também o Matias estava fazendo um trabalho organizado com essa equipe. A questão é que o Flamengo realmente resolveu o jogo em 20 minutos. Foi 3-0 e foi 3-0 com uma soberania imensa, porque o Juventude não conseguia sair do seu campo de defesa. Quando recuperava a bola no seu campo de defesa, tinha que isolar essa bola e o Flamengo com as linhas altas, encaixotando o Juventude, recuperava facilmente, conseguia triangular, conseguia ter o controle de bola, as dinâmicas muito interessantes com a Arrascaeta, com o Gerson, até o Michael, que não estava fazendo grandes partidas anteriormente, também foi muito importante nessa recuperação do Flamengo aí nessa partida. Então foi um jogo perfeito mesmo, assim, impressionante o nível do trabalho do Filipe Luís, impressionante tudo que o Flamengo conseguia produzir, a facilidade que o Flamengo deixou na partida, porque a grande verdade é essa, com as dinâmicas com o Wesley também caindo sempre pelo lado direito. O Plata, para mim, quando ele tá bem, ele é um jogador muito importante. Eu acho que o Plata, independentemente de qual for
formar o ataque principal do Flamengo. O Plata tem que estar nesse ataque, porque é um cara que consegue não só jogar de costas, mas também de frente, tem muita força, infiltração, facão. Arrascaeta é um gênio, já falei isso aqui, com ele bem fisicamente, o Flamengo só ganha com isso, porque ele tecnicamente é muito diferente, mas não é pouco, não é muito diferente. Então, assim, o resumo é esse. Foi o avassalador Flamengo, um time que encaixotou o Juventude, que conseguiu jogar com as linhas altas, que tinha uma marcação alta muito bem feita, que todo mundo jogava como um grupo. Coletivamente, todo mundo próximo, as linhas próximas, seja com bola ou sem bola, é perfeito. É o tipo de atuação que lá na frente, como que eu gostaria de ver o Flamengo jogando? O torcedor tem que falar, pô, aquele jogo contra o Juventude a gente conseguiu massacrar. Mas, ao mesmo tempo, lembrem-se, nem sempre vai ser assim. Não é porque conseguiu um espetáculo no Maracanã nesse meio de semana, que no próximo tropeço do Flamengo você tem que falar que tá tudo ruim, que tá tudo horrível, tá tudo horroroso. Os jogos são difíceis e vão continuar sendo difíceis. Isso aí foi um ponto realmente fora da curva, que não quer dizer que o Flamengo não tenha merecido. Mereceu e mereceu muito. Aí você falou muito bem do Flamengo, o Vene também falou muito bem, uma noite mágica, né, para o torcedor rubro-negro, pro Anderson que estava fazendo aniversário. Mas, Vene Casagrande, você tem alguma crítica a fazer para o Flamengo neste momento? Vamos lá, eu tenho uma sugestão primeiro ao Felipe Luiz. Posso dar uma sugestão? Que pode. Quem sou eu, né? Não, mas é apenas a gente uma é pago sugestão. para falar aqui, tá bom? Eu acho que pode se tem falar. um aprendizado nesse 6-0, na verdade esse aprendizado a gente já sabe há muito tempo. O Pedro não pode bater pênalti. O Flamengo precisa arrumar um outro cobrador de pênalti. Porque o Pedro, se ele tem algo a melhorar, é a cobrança de pênalti. Não é o forte dele. Ontem ele deu sorte que ele conseguiu botar a bola na rede, mas em determinado momento da temporada isso pode fazer diferença. Agora, o meu outro ponto, e aí é uma crítica, é em relação à arquibancada. Porque o Flamengo não pode jogar para 31 mil pessoas e ter 2 setores fechados, como a gente viu ontem no Maracanã. E fazendo assim, uma busca rápida, no Flamengo Juventude da temporada passada, deu 60 mil pessoas. 60 mil pessoas no Maracanã. Fui ver o preço médio do ticket, R$50. Esse ano, mesmo o Flamengo Juventude, metade do público, o preço médio R$75, ou seja, é uma valorização, me corrija se eu estiver errado, de 50%. Não sei te corrigir. É isso, é de 50%. Eu fiz essa conta várias vezes, então é isso. Para fazer vídeo pro meu canal. Tá bom, de 50%. Pedro, então tô então confiando. é a minha única crítica, porque de Porque fato... é o preço do ingresso ou o torcedor? O preço. O preço do ingresso, Claro. obviamente. Tanto é que ontem a gente pôde ver no Maracanã os torcedores xingando o presidente Bappe, fazendo protesto, pedindo para diminuir o ingresso. Eu entendo a diretoria que está tentando fazer a conta fechar, quando fecham o setor justamente para diminuir o custo da de operação do Maracanã. Todo estádio faz isso, exatamente. Aí está tentando fazer a conta fechar. Só que eu acho que precisa pensar numa outra forma para não prejudicar o público. Porque o público não pode ser prejudicado, o torcedor rubro-negro não pode ser prejudicado. E a partir do momento que o Flamengo joga para apenas, e eu vou considerar apenas 31 mil pessoas, porque o Flamengo, se a gente for pegar a média de público na temporada passada, era para mais 50 mil pessoas no Maracanã. E pro tamanho do Maraca, 31 fica com aquela cara de vazio, né? 2 setores fechados. Então, essa é a minha única crítica em relação à noite de ontem. Por isso que eu boto aí uma noite quase perfeita, entre parênteses. Então... mas dentro de campo não tem como. Eu já... Não tem como achar uma crítica. Vocês estão percebendo que isso é um movimento muito forte no futebol brasileiro nessa temporada, deu uma piorada? Vocês estão desde os estaduais, mas a gente acha que é o estadual. Inclusive, a gente viu Flamengo e Grêmio, por exemplo, recentemente. A torcida do Grêmio não compareceu, mas ingressos caros. O jogo do Palmeiras não estava vazio? Sim. O jogo do Palmeiras com o Corinthians? Flamengo, Palmeiras lá na rua na Arena Barueri. Fazer um time como é o do Flamengo não custa barato. Isso a gente consegue entender. Produzir esse espetáculo que o Flamengo produziu ontem também não custa barato. E a gente consegue entender que no mundo do futebol a questão da conta tem que ser fechada. Agora, eu me pergunto se a diretoria prefere ver o Maracanã lotado, mesmo com ingressos mais baratos, ou prefere fechar setores. Eu acho que essa resposta é muito simples. Não, o Bappe já falou sobre isso. É simples essa resposta. Falou. Ele prefere do jeito que tá, entendeu? Fechar e que tá errado. Desculpa, tá errado. É porque o que acontece? Aí eu acho que é o pensamento dos clubes que estão tentando se modernizar, e o Flamengo foi um dos primeiros do Brasil a fazer isso. Eles querem reforçar o seu sócio, e aí eles não acham justo com o cara que paga o sócio e é o cara que ajuda efetivamente ao Flamengo, ele tem aquela garantia, o ingresso mais barato. Só que aí você elitiza um esporte que é um esporte popular. E o Flamengo é um clube popular. Gente. E eu já falei várias vezes aqui nesse programa, e eu entendo o olhar do Flamengo, porque é a renda do clube mesmo. Eu entendo também. Eu entendo. Só que eu acho que eles precisam se reunir para chegar a algo melhor. Mas vamos pensar numa coisa, Vene. Faz um sócio mais barato. Não, faz um setor. Olha, vocês já foram no Carnaval? Sim. O Carnaval
É uma avenida onde tem gente que pagou 10 mil reais e tem gente que pagou 30. Tá vendo o mesmo espetáculo, só que um com um conforto ali e o outro sem um conforto. Mas o espetáculo que é do povo, todo mundo pode assistir. Por que no futebol não tem isso? Sei lá, 4 mil ingressos, um cantinho do Maracanã, não sei, do estádio. Bota um preço popular, vai fazer fila. Mas você vai dar oportunidade pro povo que gosta do Flamengo, que é rubro-negro. A gente já viu outro dia um menino que trabalha na porta do Maracanã, ele nunca entrou no Maracanã e viu o Flamengo jogar. Fernanda, e não é só o Flamengo não, tá, gente? A gente tá usando o exemplo aqui, mas são todos os... Eu acho que é esse campeonato brasileiro, porque tem vários jogos com estádio vazio. Eu acho que tem outro ponto principal que é o seguinte. Ontem foi fácil pro Flamengo no sentido do Flamengo fez parecer fácil. Sendo que vão ter jogos em que o Flamengo vai precisar dos 50, 60 mil, gritando o tempo inteiro. Então, até esportivamente, ter o estádio lotado vai ser interessante pro Flamengo. Então, assim, beleza, ontem foi tranquilo, mas contra o Central Córdoba, talvez não tenha sido tão tranquilo. Quando enfrentar o Palmeiras no Maracanã, prefere jogar para 30 ou para 60? É mais ou menos isso. A conta tem que ser essa. Isso tem que estar incluído na conta. Que esportivamente a torcida do Flamengo faz e sempre fez a diferença. E qualquer torcida do Brasil. Até porque o estilo da torcida muda, né? Porque a gente pode ver contra o Central Córdoba, o Flamengo tomando de 2-0 no intervalo e as pessoas tirando selfie. E assim, eu não vou ficar aqui criticando, mas o estilo muda. Em outros tempos, a gente viria um torcedor apoiando. Sim. Criticando, talvez. Perfil, né? É outro perfil. Eu não quis falar isso porque eu não tenho lugar de fala. Mas isso também está incluído. É isso, claro. É a selfie, ué. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o time do Juventude por 6-0, tá? Contando com 2 gols do Pedro, né? O Pedro que está voltando aí de lesão, passou muito tempo parado, voltou aí e fez 2 gols aí no Maracanã, diante da sua torcida que, né, devido aos ingressos, fez ali uma pequena pressão em muitos torcedores não compareceram, mas quem compareceu pôde ver um espetáculo de bola, um show de bola, né? O Flamengo jogou quase na mesma intensidade, lógico, porque 90 minutos é muito complicado jogar do mesmo jeito, mas jogou quase na mesma intensidade do início ao fim, né? Como se estivesse precisando do resultado do início ao fim, mesmo vencendo por 1-0, 2, 3, 4, 5, mesmo vencendo por 6-0, o Flamengo estava marcando alto, estava indo para cima, e o Filipe Luís mostrou aí, né, que quer isso aí do time do Flamengo. É tanto que ele sempre, quando os caras tentavam dar uma amenizada no ritmo, ele chamava, colocava ânimo nos caras, para os caras continuarem indo para cima, pressionando, né, querendo o jogo. E você vê que até o final da partida era o Gerson dando carrinho, era o Wesley indo para cima. Então os caras mostraram. E mais uma vez a Arrascaeta também, artilheiro da competição, né, com 4 gols, né, e logo no início, né, marcou também o seu gol. O Pedro voltou no seu momento, né, ali fazendo na sua especialidade, gol de cabeça, né, marcou o gol de pênalti ali no rebote, né, o goleiro defendeu, ele pegou o rebote, foi muito esperto também, mostrou que está atento, ágil, mostrou que está em forma também. Então muito bom aí, né, essa vitória do Flamengo, essa volta do Pedro. Então o Flamengo mostrou que está dedicado. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é sábado contra o time do Vasco, também no Maracanã, e depois já viaja para enfrentar aí a LDU de Quito na terça-feira. Mas aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários tudo que vocês queiram falar aí dessa vitória do Flamengo. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!